Meus amigos, bem-vindos ao Pipocando, tô animado, Rolandinho. Hoje... Filmes que perderam o áudio. Não, filme sem diálogo. Sem diálogo, não é filme mudo. Mano, filme sem cor, filme sem graça. Tudo isso a gente sabe que tem. Sem Mas diálogo. Filme sem diálogo. É interessante. Um dia Eu fala- só consigo lembrar de Lugar Silencioso. O Lugar Silencioso tá na lista. Então vamos ver essa lista aí. Não estamos falando aqui de filme de cinema mudo, né, galera? Tipo as obras do Chaplin. Não Mas é são isso, filmes não. que não se baseiam em conversas, que usam, né, outros recursos pra É filme contar a de hoje história. em dia que não tem diálogo. Isso, filme moderninho. Nenhum diálogo. Nenhum, não. Você pode ter um diaglinho ou outro, entendeu? tá. Mas, tipo, não é conversa. Não é, entendeu? Bate-papo Tá difícil fazer bacana. as listas do Pipocando, pessoal, então tem que abrir umas exceções. Vocês têm que admirar essa arte. Em 2018, o John Krasinski surpreendeu o mundo com a habilidade de contar uma história sem falar quase nada o filme inteiro. O nosso eterno Jim realizou essa proeza em Um Lugar Silencioso, que vai acompanhar aí uma família tentando sobreviver num mundo que tá infestado por monstros com os ouvidos ultra sensível. Quando ouve alguma coisa, vai lá e rau. É o meu vizinho. Vai lá e rau. Com uma ideia dessas, galera, o diretor, roteirista e ator precisou abrir mão dos diálogos tradicionais do cinema para que os personagens não morressem, né, imediatamente. Eles acabam morrendo. Falou, morreu. Falou, Morreu, morreu. Falou, morreu. Espirrou, morreu. Mas vale a gente lembrar aqui que o filme não é exatamente sem diálogo, tá? Os protagonistas, eles se comunicam por linguagem de sinais, por exemplo, na maior parte do tempo. Ainda assim é um diálogo, né? É um diálogo, mas não é um diálogo tradicional. Ainda assim, galera, muito raramente eles usam conversas faladas mesmo, né? Já que o Krasinski deixa esse artifício para ser explorado em pontos bastante específicos da história. Além da tensão, o longa impressiona porque ele consegue causar um impacto emocional muito forte sem precisar das famosas palavras, né, ditas com voz, como por exemplo a cena do pai sinalizando para a filha que ama ela. Curiosamente, galera, a intenção original do diretor era que a linguagem de sinais não fosse legendada no filme, olha só, deixando pro público interpretar. Mas na edição eles acabaram mudando de ideia. Mudando de ideia, de pressão da produtora pra fazer essa porra desse filme fazer algum sentido pras pessoas. De qualquer jeito, em Um Lugar Silencioso, a falta de diálogo falado é muito mais importante pra história do que a presença desse diálogo, diferente dos filmes mais tradicionais. O terceiro longa-metragem da Disney, galera, como eu amo fantasia, galera, foi um marco na história do cinema e até hoje é um feito impressionante de se ver sem precisar de nenhuma linha de diálogo. Eu amo fantasia, eu assisti muito quando eu era... Pô, fantasia é uma obra de arte, né? Primeiro e o Fantasia 2000 depois. Eu acabei de recomendar no meu TikTok, bombou, cara. É mesmo? É, as pessoas amam fantasia, Legal. sabia? Pra quem nunca viu essa pérola, esse presente do cinema, ele é uma coleção de interpretações de grandes obras da música clássica através de animações, num total de 8 segmentos, né, que completam esse filme inteiro. São 8 partes que são introduzidas pelo compositor Jim Taylor em live action e as histórias em si não tem nenhum diálogo, nenhuma fala, é só um desenho. Uma das minhas favoritas, né, das 8, é que conta a história da vida na Terra, que vai desde o organismo unicelular, como ele vai se multiplicando, até os dinossauros, e aí Muito os dinossauros incrível, né? morrem, e a lava... Eu adoro. Bom, a proposta de fantasia é entregar uma experiência audiovisual incrível acima de tudo, deixando o significado de cada segmento para você interpretar, o que é muito legal, e contar histórias que não precisam de diálogo, apenas as imagens e a trilha sonora já conseguem dar conta. O filme ele se carrega inteiramente nos visuais deslumbrantes e da trilha sonora absurda, né, que faz com que as pessoas se interessem por música clássica. Eu me interessei depois, hoje eu me sinto familiarizado com a música clássica, com várias músicas, por ter ouvido Tudo Fantasia. Gente, não é pra menos que hoje ele é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos e em 1990 ele foi preservado pelo Registro Nacional de Cinema lá dos Estados Unidos por conta da importância histórica dele. Foi um marco não só pela qualidade mesmo do negócio que você vê hoje em dia e é incrível, mas foi um marco tecnológico pra época os caras conseguirem fazer aquilo. Bom, o
sucesso de fantasia gerou videogames, atrações na Disneylândia e também uma sequência chamada Fantasia 2000, que saiu em 1999 e foi o primeiro longa-metragem a ser exibido em IMAX na história. Olha que louco! Bom, por falar em animação, a gente não pode esquecer aqui do nosso representante do Oscar na categoria, que foi a obra-prima O Menino e o Mundo, um filme que, além de incrível, tem uma história muito legal. É psicodélico, um pouco. Mas todos esses filmes aqui que a gente tá falando, fantasia é muito psicodélico, pelo amor de Deus. Mas é que eu acho que a gente chama de psicodélico justamente porque como você só tem a imagem tem que exprimir muito mais, né? Então ela tem que... Hoje em dia eu diria que é uma baita brisa. É uma baita brisa, tá bom. Que viagem é essa, velho? Esse desenho foi feito com lápis, giz de cera, colagem e pinturas e encantou o público pelo visual muito bonito, além das discussões sobre desigualdade e exploração dos trabalhadores. Tudo isso é passado numa série de metáforas, enquanto esse menino sai em busca do pai dele sem qualquer diálogo entre esses personagens. Pera aí, como assim sem qualquer diálogo? Utnev, Ak, Atnev. Na verdade, galera, eles até conversam de vez em quando, mas as falas foram colocadas de forma invertida, então são as ações que mais valem, né, pro nosso entendimento da história. Mas é o que eu tava falando, tem. Bom, por causa disso, a gente depende das imagens pra entender o que tá acontecendo e todas as alegorias do filme, né, encaixar as pecinhas até o final, com direito a um plot twist muito tocante, muito bacana. E com tantos detalhes, esse é o tipo de arte que você pode ver mais de uma vez e vai conseguir pegar novas mensagens até nas coisas mais simples. E também vale a gente destacar que o uso do som, principalmente a música, tem uma importância enorme na trajetória do menino, sem falar da participação do Emicida, né, fazendo um retrato social e cantando rap na língua ao contrário. Todos os filmes que estão aqui na lista, de alguma forma, eles têm um trabalho de áudio diferenciado, porque se você não usa o diálogo, não é verdade, o que sobra? Falas, o que né? te sobra, Rolandinho? O que sobra são sons emocionantes e imagens tocantes. Isso, às vezes um sintetizadorzinho. Rush, A Morte Ouve. Já ouviu falar disso, galera? Surpreendeu muita gente com uma pegada sensorial e ainda colocou o diretor, o Mike Flanagan, no radar de Hollywood, sendo um dos maiores nomes do terror atual. Nesse filme, a gente vai acompanhar uma escritora sendo atormentada por um serial killer de máscara, mas a diferença é que essa mulher é surda. Alô! O diretor te coloca no lugar da protagonista, numa tensão silenciosa, enquanto ela tenta sobreviver ao Stalker, apesar da deficiência. Caramba, você não vai ouvir também. Incrível. Que legal. Ó, isso é muito louco, porque a obra, ela usa a condição dessa mulher como uma desvantagem muito grande pra criar esse verdadeiro terror da história e deixar o público em choque. O tempo todo, Rolandinho, a gente só tem alguns minutos de diálogo em uma única cena, enquanto o resto é todo executado na base do silêncio. E o diretor até considerou fazer o filme completamente sem som, mas em vez disso ele optou por uma mixagem que usa uns sons ambientes pra construir uma tensão. E cara, faz toda a diferença esse som aí, então foi uma escolha muito acertada na minha opinião. A produção, ela tem vários outros detalhes interessantes, como ter sido desenvolvida através de encenações na própria casa do cineasta e da atriz Kate Siegel, que são casados. Então a galera ia pra lá fazer umas encenações e disso nasceu o filme. Olha que muito louco. Foda, né? You've seen it now, haven't you? E também vale a gente destacar aqui que Rush foi feito só com $1 milhão. Pode parecer muito dinheiro, na verdade é muito dinheiro, mas pro filme, pro cinema... Não é nada. É nada, galerinha. É o catering, é o arroz com feijão dos caras. Meu amigo, dá pra comprar muito. Esse filme fez o maior sucesso e levou o Flanagan a dirigir Jogo Perigoso, Doutor Sono e as séries A Maldição da Residência Hill e também Mansão Bly. Onde é que eu tô? Filmes sobre alienígenas, eu adoro. Alienígena. Venham me buscar, aliens. Alien. De outra Venham me buscar. mostrem quem são. Tô criando novas músicas sobre Alien, quero deixar aqui. Voando. Entre no meu canal.
Filmes sobre alienígenas costumam ser cheios de diálogos expositivos, não é verdade? Que explica tudo sobre como aquele mundo funciona, mas sobre a pele vai na direção oposta. Essa obra assume aí o ponto de vista da personagem alienígena, interpretada pela Scarlett Johansson, que tenta entender os costumes e o estilo de vida humano. Eu não perderia meu tempo Que? tentando entender os costumes. Ah, tá. We grab her like bona fide BFF. O filme não tem uma trama de verdade, né? Ele vai pra uma pegada experimental e só acompanha essa ET usando a interação com os humanos pra explorar temas como a superficialidade do homem, por exemplo. E ela faz isso praticamente sem diálogos, favorecendo o visual, a trilha, a edição e, claro, a performance da Scarlett pra navegar pela história do filme. No começo, galera, o conceito era de um filme todo elaborado, cheio de efeitos visuais, mas os cineastas fizeram uma engenharia reversa para transformar o projeto em algo pequeno e surrealista. Por causa dessa decisão, o longa ele é bastante ambíguo, assim, várias críticas e vários fãs também analisam e interpretam as camadas dele de jeitos bem diferentes. Com certeza, Sobre a Pele não vai agradar qualquer pessoa, mas o filme tem seus méritos e até conquistou a posição de 61º na lista da BBC dos 100 maiores filmes do século XXI. Tá bom, né? Tá bom. Vamos falar de drama agora? Em Até o Fim, a gente vai ver o lendário Robert Redford como um marinheiro que busca sobreviver sozinho em alto mar depois de uma colisão. Mano, esse é um dos meus filmes favoritos. Na verdade, é o meu filme favorito de naufrágio. Eu gosto muito desse filme, porque eu que gosto de veleiro, tudo, tenho medo dessa possibilidade. Acho que ele é um filme de terror. O cara tá velejando sozinho e ele bate sem querer num container. Aí você vai falar assim, mas o barco não tem piloto automático. Mas era em 1950, em 40, não tinha. E é aterrorizante, cara, porque ele sozinho num veleiro, no meio do mar, tendo que lidar com essa situação que o barco tá furado, o casco tá furado. E aí não tem diálogo, porque você não tem ninguém pra conversar mesmo, né? Tá lá no meio do mar. Mas você fica extremamente angustiado, você fica na ponta do sofá o tempo inteiro. É um filme muito incrível. louco. O Redford também é um grande ator. Que mostra Segura bem, né? toda uma maturidade, né, em fazer esse filme, mostrando através do desespero, né, da face desesperada do homem, o encontro dele com a possível morte, às vezes, e Com as verdades mais fundamentais da vida, né? porque afinal, quando você tá sozinho no oceano, é você com você, e você com você, com você, com você, com você. Todos vocês! Ele é o único ator no elenco, galera, mas as poucas falas do filme são algumas tentativas aí de chamar ajuda. E logo o protagonista se dá conta de que ele está sozinho e ele passa a lutar pela vida em silêncio. Nem grita. Ao contrário de Gravidade, que é um filme de sobrevivência solitário que é cheio de falas, Até o Fim se mantém calado e foca completamente nas ações desse personagem, sem nome inclusive. A atuação do Redford é de longe a que mais carrega o filme, porque não tem ninguém mais, né? É o barco que vai chamar atenção, que se sustenta praticamente inteiro nas reações do cara com as situações de risco do protagonista. Apesar desse detalhe, Até o Fim é um dos melhores exemplos de como você pode contar uma história através de ação no lugar das palavras. Que nojo. Bom, além de não ter falas, o filme francês chamado Urso é um grande destaque porque ele é estrelado por animais em vez de humanos. Olha que maravilhoso. Não é muito bom? Pô, é um jeito de incluir, né, mano? Os animais não sabem falar, vamos filmar eles. Boa. Esse filme conta a história de dois ursos, um adulto e um filhote, que eles se unem pra fugir de caçadores totalmente da perspectiva dos animais, entendeu? Então isso que é legal. E nada de computação gráfica, galera. Não é Rei Leão ou robôs incríveis da Disney. Os peludões são interpretados por ursos atores de verdade. Ursos atores, isso que é incrível. Com apenas 3 humanos no elenco. Você paga o urso ator com o quê? Com salmãozão? Tem que pagar. Tem Eles ganharam cerca de 15 salmões por diária. Absurdo, né? Eles queriam estar lá trabalhando, não queriam estar na selva. O urso do título do filme é o verdadeiro protagonista e conforme a história avança, ele encontra desafios que fazem cada vez mais o público simpatizar com esse personagem, que não é de muitas palavras. Sem precisar de diálogos, você entende temas como orfandade, proteção e piedade, tudo pela relação entre os bichos em fuga por sobrevivência. Você vê que a natureza inteira tá aí, né, em harmonia, sem fala. Mano, e assim, a gente consegue se conectar com tudo, cara. A gente se conecta com a lamparina da Pixar, da luminária ao urso. Verdade.
Além da ausência de falas, esse filme tem pouquíssima música e aí deixa a história com um tom todo naturalista e bem real pra quem assiste, quase como se fosse um Animal Planet, só que sem a narração. Eu gosto do Animal Planet quando fala, este é o pequeno Alfred. Ele está com medo porque a sua esposa está na sua casa esperando enquanto ele vai caçar pequenos albuquerques. É uma boa chance para Alfred conseguir o seu alimento. É o pequeno Alfred. Olha, tem outro urso ali. E a gente tá no meio. Depois de impressionar o público na França, o urso ganhou vários prêmios internacionais e foi até indicado ao Oscar e a vários outros prêmios. Foi por melhor edição, cara. Melhor edição, Uhum. incrível. Espero que vocês tenham gostado, galera. É muito legal fazer essas listas que olham o cinema por um outro ângulo, pra vocês verem que, né, que o cinema consegue ser bacana, ser legal, independente do estilo do filme, né? É Verdade. sempre muito bacana. Tia. Dá pipoca pra tia?